Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos aqui presentes para o nosso Evangelho no Lar, a todos os encarnados e desencarnados, que esse Evangelho possa chegar. Com certeza estamos aqui por algum motivo, fomos trazidos a esse Evangelho por algum motivo, lembrando que para Deus nada é por acaso. Então, se estamos aqui é porque precisamos estar aqui, né? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e agradecer essa espiritualidade amiga, carinhosa, esses irmãos de luz aqui presentes conosco, que nos conduziram até esse Evangelho e que prepararam o ambiente desse Evangelho desde os primeiros momentos do dia. Agradecemos a vocês, meus irmãos, a oportunidade de estarmos aqui, de recebê-los em nossa casa, envolvendo nossa família, envolvendo carinhosamente o ambiente do nosso lar. Nos abrimos amorosamente para suas sugestões, para suas inspirações e para que Deus se faça presente na nossa vida a cada momento. Humildemente, convidamos Jesus para vir até a nossa casa participar do nosso Evangelho. E como é maravilhoso poder te receber, Jesus. Como é maravilhoso poder sentir sua presença, sentir o seu amor. Muito obrigada. Humildemente te recebemos com todo carinho. E ao Pai, nesse momento, gratidão profunda, Pai, pela nossa existência, pela oportunidade, pela chance dessa nova encarnação, pela chance de conhecermos o Evangelho nesse momento da nossa vida e que a gente possa entender tuas palavras, poder compreendê-las profundamente e que a gente possa conseguir aplicá-las, Senhor. Cure a nossa casa, cure a nossa vida. Que essa equipe de luz aqui presente possa envolver amorosamente cada um de nós nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos anseios. Nos ensine a perdoar, Senhor. Nos ensine a amar, assim como o Senhor nos ama. Pedimos que a luz desse Evangelho envolva os nossos entes queridos que moram junto conosco, mas que não participam desse Evangelho. E que envolvam também os nossos familiares, a casa de cada um dos familiares. Que nesse momento, Senhor, uma unção de bênçãos derrame sobre cada um dos nossos familiares. E que sejamos trabalhados naquilo que precisamos. E assim, harmonizados, agradecidos, tranquilos, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar dos terapeutas. Os terapeutas do grego terapeutai, derivado do verbo terapeutein, terapeuem. Não sei falar grego, gente, sinto muito. Que significa servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. São seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma grande afinidade com os essênios, dos quais professavam os princípios. Assim como esses últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam,
dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, na verdade, era mais uma seita que professava os mesmos princípios morais que os essênios, dos quais todos acreditam terem acolhido Jesus um pouco antes dele começar sua vida pública. Né? Não se tem relatos sobre isso, mas pelas práticas, pelas vestimentas. É interessante aqui que falar era evidente do mesmo modo que os essênios formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. É engraçado como as pessoas querem ter exclusividade de Deus e exclusividade da verdade, né? E se nós soubéssemos o poder da união, da comunhão, Jesus falava tanto em comunhão, né? Nossa comunhão com Deus, você compartilhar profundamente, com o respeito devido, com o respeito necessário de pontos de vistas diferentes. Na nossa época, hoje, no nosso tempo, essa diferença das religiões, ela se explica. Se a gente for considerar não uma única vida, mas se nós formos considerar que o Espírito vive, ora encarnado, para suas experiências emocionais necessárias para o seu desenvolvimento, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado. Então, o espírito vive. E momentos diferentes da nossa existência, estamos encarnados, como se estivéssemos num colégio interno para aprender aquilo que precisamos aprender, viver as experiências que precisamos viver e desencarnamos, para depois ter uma nova experiência corporal. Se entendermos isso, gente, quantos pontos de vistas diferentes existem numa mesma situação? Muitos. Então justifica-se, porque nós nos agrupamos por crenças, não é isso? As religiões não são isso? Eu me identifico com determinada crença e eu tenho os meus motivos para isso. Talvez os meus motivos não se baseiem unicamente nessa existência que eu estou. Então, olha a riqueza que cada crença traz por trás dela. A gente não está falando aqui de Deus, porque Deus é um só. Jesus é Jesus. E eles são de todo mundo. Algumas religiões, querendo exclusividade ou não faz diferença, porque é de todo mundo mesmo. Não é? E tem gente que acha que se você não for de determinada religião, você vai para o inferno. Tudo bem. É o ponto de vista dele, baseado nas experiências dele. O que a gente precisa considerar é, isso está te fazendo uma pessoa melhor ou isso está te gerando intolerância? Quantas guerras não foram feitas em nome do Senhor? Será que em nome do Senhor mesmo? Ou a gente usou Deus? A gente usou porque certeza que em alguma dessas épocas a gente estava lá brigando e guerrilhando também. Ou será que a gente usou Deus para justificar o nosso desejo de poder, o nosso desejo de vaidade?
que é o que acontece hoje. Não mudamos muito. Ainda não mudamos muito. Se a gente for traduzir cada uma dessas seitas que nós falamos, elas existem até hoje com nomes diferentes. A questão é dentro de qual delas eu me enquadro. Eu ainda sou como os fariseus, que eu uso Deus para justificar o meu poder, a minha vaidade, o meu desejo de domínio psicológico, domínio de alguma maneira sobre o outro. Eu ainda utilizo a minha religião para alimentar o meu orgulho, porque eu sou grande no grupo religioso que eu frequento, eu sou importante lá dentro. Mas você vai morrer. E você vai deixar esse grupo religioso. E aí, quando você voltar lá, que tamanho que você vai ser? Porque teu grupo religioso vai ficar? Ou estamos como os saduceus, materialistas, buscando os nossos prazeres momentâneos, ser feliz agora, né? O ser feliz agora. Eu quero viver porque daqui a pouco a gente vai morrer mesmo, né? Será? Será que a gente vai morrer? E aí, o que a gente fez para viver aqui, será que não vai me complicar para lá? Será mesmo, gente? Mas é assim que os materialistas pensam. Ou a gente já está mais como os essênios, os terapeutas. Nós vivemos em um mundo material. Isso a gente não pode negar. A gente não pode viver num mundo material querendo exclusivamente o espiritual. Uma pessoa que se fecha na caverna para orar, Deus não te mandou aqui para orar. Deus te mandou aqui para trabalhar. Você ora enquanto trabalha. Madre Teresa nunca ficou sem trabalhar porque ela precisava orar. E se ausentou do planeta, do mundo. Não, ela orava trabalhando. O trabalho, o serviço a Deus é uma oração. É que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender isso. O serviço ao próximo é uma oração. Então nós vivemos num mundo material, que ele serve para aperfeiçoar o nosso espírito, mas é material. E Deus nunca condenou da gente usufruir dos bens materiais que a gente possa ter, possa vir a ganhar, possa vir a desfrutar. Deus nunca proibiu isso, nunca condenou isso de maneira nenhuma. É a maneira que faz. Você faz de uma forma egoísta ou você faz de uma forma generosa. Pode usufruir o quanto você quiser. Você trabalhou por ele, você merece. Né? E a gente vai falar disso mais pra frente no Evangelho. Mas hoje nós falamos da última seita, né? Do último grupo religioso que menciona aqui nas notas históricas do Evangelho. Mas eu acho importante a nossa reflexão, então, em que grupo desses a gente hoje se encontra? Que grupo eu olho e eu me identifico mais? Lembrando que para Deus, gente, o que vale é tudo o que é relacionado ao nosso desenvolvimento moral. Moral. E às vezes nessa correria do dia a dia, né, a gente se perde um pouco. Sequestra a gente, né?
O nosso dia a dia sequestra a gente. Que a gente aprenda a orar trabalhando o tempo todo, porque Deus está comigo mesmo. Eu não preciso chamar Ele, né? Eu não preciso chamar, não preciso. Nós marcamos o horário do Evangelho porque a espiritualidade que nos acompanha, eles são ocupados. A turma é ocupada para mostrar o nosso compromisso. Por isso que nós marcamos horário, mas com Deus é o tempo todo. É o tempo todo. Então vamos aprender a trabalhar, a orar trabalhando, a nos vigiar mais, em vez de vigiar o outro. Porque do mesmo jeito que eu tenho que entender que o outro tem pontos de vista completamente diferentes do meu, pelas experiências que ele teve, se em uma única encarnação nós temos experiências tão profundas e diferentes, como eu posso querer que alguém entenda, perceba, sinta a mesma coisa que eu, do mesmo jeito que eu, tenha o mesmo entendimento que eu? Vivemos coisas diferentes. Imagina num espírito que é eterno, que ora estamos encarnados e ora desencarnados. Quantas experiências trazemos dentro de nós? Quantas mágoas, quantas aflições, quantos medos, quantos vícios de comportamento trazemos dentro de nós. Precisamos tanto ser mais tolerantes. E entender que tudo que eu posso tocar, não importa se é um objeto, se é uma pessoa, vai ficar para trás. É um empréstimo. A minha casa, os meus móveis, o carro que tanto gosta, o trabalho, a posição, os filhos, os pais, companheiro, companheira. Tudo que se pode tocar vai passar. Vai passar como essa experiência carnal. E os verdadeiros laços, os verdadeiros vínculos, eles continuam para a eternidade. Porque alguns vínculos, eles realmente são colocados para nós simplesmente para experiências. Aquelas pessoas que desaparecem da sua vida assim, entraram e desapareceram e aquelas pessoas que a gente tem uma ligação profunda, um amor profundo, não dá para explicar. Esses laços nunca se perdem. Formamos famílias também no mundo espiritual. E com essas pessoas, que a ligação é profunda e amorosa, continuamos família no plano espiritual. Não precisamos ter medo de perder. Pelo contrário. Pelo contrário. As encarnações só fortalecem. Vivemos juntos para sempre. Vamos então, nesse momento que a gente falou da última seita mencionada aqui no Evangelho, pensar um pouquinho em qual delas eu estou, como eu posso melhorar, do que eu preciso me desapegar. Eu preciso me desapegar de um vício, seja
comida, bebida, droga, sexo. Eu preciso desapegar de um comportamento, fofoca, julgamento, intolerância. Eu preciso desapegar de uma pessoa que eu não estou deixando ir embora. Não importa se é embora para o mundo espiritual ou se é embora porque já passou o tempo da experiência. Me desapegar da vida material, usufruir, sabendo que é só uma ferramenta. Desapegar de uma ideia que está me fazendo brigar com todo mundo. Está me afastando de todas as pessoas. Mas eu estou lá nessa ideia, porque eu quero que seja isso. Do que será que eu estou... Que carga será que eu estou precisando soltar? Que está deixando o meu caminho tão pesado? Solta. É só abrir a mão e soltar. Dá medo? Confia. Confia. Lembra que a gente já falou? Tem uma turma em volta da gente esperando o nosso tô pronto. Tô pronto e solta. A hora que você soltar, nós somos amparados. Gente, Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso. E o amor de Jesus que nos assiste pessoalmente, tá, gente? Não é daquela olhada geral, não. Jesus nos assiste pessoalmente, lá dentro do nosso coração. Fica tranquilo. Ele vai te dar a força necessária para que você possa soltar aquilo que está deixando a sua caminhada tão pesada. E não precisa se culpar, não precisa se condenar, porque Deus já perdoou a gente. Já perdoou. Não significa que não vai existir correção. Porque Deus é igual uma professora de português. O melhor aluno da sala, que tem o melhor desempenho de todos. Se um dia na prova ele errar uma palavrinha, mesmo ele sendo o melhor aluno da sala, mesmo ele tendo o melhor desempenho de todos, ela vai fazer a correção dessa palavrinha. Ela não pode deixar passar. Ah, mas ele é o melhor aluno, ele sempre acertou tudo. Deixa pra lá. Você acha que a professora de português vai deixar pra lá um aluno excepcional desse? Você acha que ela vai deixar pra lá? Ele escrever, vai deixar ele o resto da vida escrevendo uma palavra errada? Porque ela ficou com dó de corrigir? Dó do quê? O aluno é brilhante. Vai ter dó de corrigir a palavra errada que ele escreve? De maneira nenhuma. Ela não pode fazer isso. Deus é uma professora de português, gente. Sinto dizer. Ele quer corrigir em nós, porque somos alunos brilhantes, excepcionais. Imagina que ele vai deixar passar. Então, quando a gente fala que Deus já perdoou, significa que fica tranquilo. Eu te dou uma nova prova, calma, não precisa se apavorar. Ah, meu Deus, errei a palavra. Calma, fica tranquilo. Eu vou te dar uma nova prova e você fez tudo certo. Tá tudo bem. A correção é feita.
E nessa sexta-feira, então, nessa sexta-feira, então, vamos pensar com muito carinho de tudo que está acontecendo, desse recolhimento que a gente está tendo que fazer. É uma boa oportunidade para uma reflexão dessa, de todas as seitas que nós vimos. Elas nos provocam a pensar quais são as nossas prioridades. Onde estão as minhas prioridades? E vamos deixar que Deus corrija em nós, agradecendo. Obrigada, Senhor, pela nova chance que o Senhor me deu, por não me deixar errar a eternidade inteira, como uma professora de português. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos entregar completamente aos braços do Senhor, permitindo que Ele haja em nós da melhor maneira. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade em todos os momentos, em toda a nossa vida. E eu creio, Senhor, que mesmo que eu me desapegue aquilo que está me ancorando nesse erro, me ancorando nessa vida, ancorando a minha evolução, eu creio que ao soltar, o Senhor me ampara. E é por isso que eu me entrego completamente. Que eu possa curar em mim as feridas que atraem outros irmãos que ainda estão na ignorância. Obrigada, Jesus, pela sua doce presença em nossa vida, pelo teu exemplo de força e de humildade. E que ser submisso não é concordar com as coisas erradas, mas que ser submisso à vontade de Deus é confiar, é crer que Ele sabe o que é melhor para nós. E você mesmo falou, Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E você se entregou para a cruz. Porque você sabia que aquele era o caminho necessário. Que a gente possa, Senhor, com a mesma doçura e com a mesma confiança, nos entregarmos para as nossas cruzes. Com a mesma confiança. E sabendo que, ao passar, a gente vai brilhar como você brilha até hoje, Jesus. E sempre vai fazer. Obrigada. Obrigada a vocês, meus irmãos de luz, que todos os dias vêm no ambiente do meu lar, nos despertando a consciência para esse reino de Deus, cuidando nos mínimos detalhes de todas as nossas necessidades. Fluidificando essas águas. E o que nós vibramos nesse momento é que uma onda de amor envolva todo o planeta. Uma onda de amor e de uma profunda confiança
que está sendo feita a tua vontade, Senhor, não a nossa, a sua. E que essa onda de paz, de calma, de amor, possa envolver o planeta Terra, com todos os seus encarnados e desencarnados que vivem aqui. Que possa se estender a todas as colônias de refazimento no espaço, aos hospitais espirituais, ao umbral, ao Vale dos Suicidas. E que essa onda de amor possa atingir outros orbes que também existem, são habitados pelos teus filhos. E que essa onda se espalhe por todo o universo infinito, Senhor, envolvendo toda a sua criação. Desde a sua criatura mais simples e primitiva, ao teu filho mais elevado e brilhante. E é isso que desejamos e vibramos e te agradecemos. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigada pela presença de todos e eu desejo uma ótima reflexão. Chama Jesus na hora da reflexão, bate um papo com ele e passa um café. Porque Deus está nos ouvindo o tempo todo. Obrigada, um bom retorno para vocês e até o próximo Evangelho. Graças a Deus.